Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians, resta apenas o anúncio oficial e o que falta para o anúncio, quando que ele estreia, os bastidores desse sim que Dorival disse ao Timão, ainda nesta sexta-feira, eu vou te contar a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? A sirene do Parque São Jorge ainda vai tocar, o anúncio ainda será feito de forma oficial, mas estamos falando em conclave, né, na eleição do novo Papa lá no Vaticano. Pois bem, parecia que o Papa ia ser anunciado antes do técnico do Corinthians. Que novela essa semana, mas muita coisa aconteceu, uma partida decisiva pela Sul-Americana no meio de tudo isso, o Tite pronto para assumir o Corinthians na espera do treinador para comandar o treino e de repente tudo que vocês já sabem, Fabinho Soldado indo para Florianópolis, 2 dias de reuniões e conversas com Dorival, vem o empresário, coloca mais algumas situações como bonificações, comissões, valores que o Corinthians não concorda, há um recuo estratégico, o Fabinho volta para São Paulo, vem para o jogo contra o Racing do Uruguai, Dorival segue em Florianópolis, vem o empresário para São Paulo, eles se reúnem depois do jogo, mais algumas arestas aparadas, tem um café da manhã na sexta-feira e aí, no final da manhã, porque aí o Corinthians também não iria mais esperar, resolve colocar, né, aquele ultimato ao técnico que diz sim ao Corinthians e tudo está alinhado. Eu realmente não consigo confirmar valores para vocês, não são aqueles valores veiculados, mas obviamente trata-se de um profissional bem valorizado, tem valores significativos, não só para ele, mas para a comissão, são 2 auxiliares, mais um preparador físico, entre os auxiliares o filho dele, o Lucas Silvestre, e o Dorival Júnior está pronto para assumir o Corinthians, mas falei com algumas pessoas ligadas ao marketing, assessoria de imprensa, né? Tá todo mundo aguardando aí a elaboração final do contrato mesmo, para que todos os detalhes eles estejam colocados e aí sim o anúncio seja produzido. O anúncio já está sendo produzido, né? Mas você sabe como esse tipo de coisa funciona, né? Tem uma postagem, tem aquilo, tem a sirene lá no Parque São Jorge, tudo isso está sendo pensado. Provavelmente nesse sábado ocorra o anúncio oficial. Provavelmente. Ele não vai dar o treino neste sábado, o Dorival segue em Florianópolis, ainda segue nessa sexta-feira. No domingo, logo depois do treinamento, já tem uma viagem para o Rio de Janeiro. Então não daria tempo do Dorival comandar esse treinamento na véspera do jogo contra o Flamengo. E até por um conhecimento dos últimos dias, ter comandado o time em 2 jogos e, vamos lá, com 2 vitórias, né? O Orlando Ribeiro, ele permanece para esse jogo de domingo diante do Flamengo. As coisas são muito apressadas, né? Já tem esse jogo importantíssimo pelo Brasileirão e o Dorival chegando no meio do furacão aí seria um pouco mais complicado. Então, o Orlando comanda o time no Maracanã, 4 da tarde do domingo, diante do Flamengo. O Dorival Júnior estará no Rio de Janeiro. Essa é a informação de agora. Estará no Rio de Janeiro acompanhando a partida, já, né, o seu ex-clube, o Flamengo, agora o atual, o Corinthians, para ter uma ideia do que ele vai encontrar pela frente. Obviamente já está em contato com membros da comissão técnica permanente do Corinthians, o próprio Orlando Ribeiro, para lhe passar informações, e ele está fazendo todas as suas análises, né? E a partir de segunda, efetivamente segunda-feira, o Dorival Júnior começa a despachar, como a gente fala, no CT Joaquim Grava. Quando o Corinthians retornar do Rio de Janeiro, depois dessa partida contra o Flamengo, o Dorival começa a trabalhar efetivamente. Agora é no campo do telefonema, das pesquisas, dos contatos, das conversas, para entender o que elenco ele tem nas mãos, de que maneira ele pode começar a trabalhar. Mas domingo, o Orlando Ribeiro comanda, ele estará nas tribunas, depois na segunda-feira, Dorival Júnior começa a trabalhar efetivamente como técnico do Corinthians. E a estreia, quarta-feira, dia 30, contra o Novo Horizontino fora de casa, jogo de ida da terceira fase, né? Acho que é uma antes das 8ª agora, da Copa do Brasil, a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians. Quarta-feira, então, a estreia do novo comandante. Que loucura, hein, gente? Bom, vamos lá, já me posicionei a respeito disso e agora a gente pode falar a respeito. Não tem um anúncio oficial, mas tá confirmado, tá, gente? Tá tudo certo agora, não tem mais como voltar atrás, já tá assinado, o anúncio tá só sendo preparado aí, inclusive, como eu sempre digo, você pode estar vendo esse vídeo e o anúncio já ter acontecido. Agora não tem mais jeito, o Dorival é o novo técnico do Corinthians. E aí eu queria falar muito sobre o que o Dorival pode trazer ao Corinthians, né? Muita gente me perguntou nos últimos dias, tem gente que ainda tem dúvidas por conta do trabalho dele na seleção brasileira.
E eu sempre falo que, cara, a seleção, sério que vocês estão usando a seleção como parâmetro? O trabalho dele na seleção foi bom? Não, não foi bom. Não foi bom. Ah, mas ele tinha à disposição os melhores. Que melhores jogadores ele tinha à disposição? Jogadores que muitos deles lá não querem estar, que jogam de uma maneira diferente, inclusive até em termos de disposição nos seus clubes, do que na seleção brasileira? Jogadores que não vestem a camisa da seleção como os argentinos vestem, por exemplo, tendo um problema muito maior, né, estrutural, de identidade que temos em relação à seleção e à CBF, e aí a gente vai jogar na conta do técnico, que nenhum deu certo nos últimos tempos, desde a saída do Tite, na verdade, e para muitos nem o Tite deu certo, o que eu discordo, mas depois do Tite, a CBF inventou um monte de coisas e colocou lá Dorival Júnior, que tinha realmente a possibilidade de fazer um trabalho um pouco mais longevo. Mas aí tomou uma pancada da Argentina como foi, as atuações não foram boas, na Copa América foi muito ruim e a seleção ela é muito... ela tá num clima que não tá favorecendo, sendo que ele não tem o dia a dia, né? O histórico que nós temos do Dorival Júnior em dia a dia de clubes, ele é muito positivo. Olha, eu acompanho a carreira do Dorival há algum tempo, gente. Inclusive, lembro dele como técnico do Inter em 2012, se eu não me engano. Acho que foi 2012. Eu ainda estava no Rio Grande do Sul e ele naquela oportunidade até teve um trabalho bem longevo, assim, mais de um ano ele ficou no comando do Inter, tinha lá o Oscar, D'Alessandro, Ilcinho, o Andrezinho, tinha vários meias, né? Ele jogava com muitos meias, teve um jogo, o Jô estava nessa época lá também, teve um jogo que ele montou um time sem centroavante. E ele colocou só meias ali porque o Dorival tem isso. E aí eu queria falar sobre de que maneira ele pode interferir nesse time do Corinthians. Evidentemente eu não sei o que ele pode fazer em termos táticos, né, quando ele olhar para esse elenco. Mas ele já sabe. A informação de bastidores que a gente vem colhendo ao longo da semana é que o Dorival vem pesquisando muito esse time do Corinthians. E vem dizendo a todos... Cara, ele tava com uma vontade de pegar o Corinthians. Eu sei que para muitos torcedores chegou a informação de que ele pediu muito, de que ele tava não sei o quê, mas ele sempre quis pegar o Corinthians, tá? É porque ele ia sair aquela coisa, profissional, né? Valorizou, vou sair de casa só por tanto. Mas ele queria muito pegar esse Corinthians e já tinha uma ideia do que fazer com esse elenco. Então, ele já sabe o que fazer. A gente ainda não sabe. Vai ser muito bacana analisar esses primeiros passos do Dorival, o primeiro time, as invenções táticas que ele pode fazer, porque no São Paulo, cara, no São Paulo de verdade, que foi talvez o último trabalho, foi o último trabalho antes da seleção, gente, ele fez algumas coisas no São Paulo que muita gente fala que o Dorival é um cara mais simplista, né, um cara meio que não atrapalha, mais feijão com arroz. E eu concordo, ele pode não ser um cara assim revolucionário taticamente, não é um cara enérgico à beira do campo, mas vamos lá, vamos para a prática. No São Paulo, ele transforma o Alisson, que era um meia atacante no Cruzeiro, depois jogou como um ponta-direita, né, mas com uma boa recomposição no Grêmio, ele era meia esquerda, meia atacante esquerda no Cruzeiro, depois no Grêmio, faz algumas funções mais defensivas, mas no São Paulo ele reinventa a carreira dele como volante. E isso é obra de Dorival Júnior. O Caio Paulista, ele tem no São Paulo uma temporada digna de seleção brasileira. Ele foi fantástico, tanto que o Palmeiras pagou uma bala para tirá-lo. Na verdade ele tinha encerrado o contrato, mas um salário de 800 pau para tirá-lo do São Paulo naquele momento, para resolver um problema da lateral ali na ausência do Piquerez. E ele não conseguiu. Foi pro Atlético Mineiro e nem de perto tá sendo aquele lateral que foi no São Paulo. Um lateral que sempre foi um atacante, né? O Diniz transforma ele em lateral, mas o que ele joga com o Dorival naquele ano é impressionante. E o Caio Paulista não é tudo isso. A gente teve outras medidas dele. O Wellington Rato, por exemplo. Cara, o Wellington Rato ele tem uma temporada iluminada no São Paulo. E ele foi um cara tático, mas que tinha esse estímulo, a finalização, a combinação de jogadas pelo lado direito, ele cresce muito nas mãos do Dorival. Inclusive, na grande final, o Luciano acaba perdendo espaço no time porque o Rato estava pedindo passagem. E aí o Rato veio do Atlético Goianiense, daqui a pouco um jogador, né, que não tem tanto cartaz como o Luciano tem, inclusive perante a torcida, o Dorival bancou. Botou o Luciano no banco, botou o Rato titular e ele foi um dos destaques da decisão. Então assim, só para citar alguns exemplos, gente. Alguns exemplos do que o Dorival fez no time do São Paulo. E vocês vão lembrar que no Flamengo, né, o Dorival conseguiu algo que ninguém conseguiu, que foi colocar Pedro e Gabigol juntos. Foi o único momento em que o Gabigol baixou a cabeça
se sacrificou pelo time, jogou como um meia, um cara mais recuado atrás do Pedro. O Pedro fez muitos gols, ele fez muitos gols. O Flamengo voou naquele ano com os dois juntos no time. Depois, quando veio o Tite, o Gabigol não aceitou mais essa. Não, eu quero disputar a posição com o Pedro, eu quero ser centroavante, e deu no que deu. Tá lá no Cruzeiro, deu no que deu. No Flamengo ele resolveu. Então o Dorival ele tem, acima de tudo, uma capacidade de administrar egos que é louvável. Haja vista todo o imbróglio que ele teve com o Neymar, com o Paulo Henrique Ganso, naquela primeira passagem dele no Santos, lá em 2010, em que ele ganha a Copa do Brasil, inclusive. Ele é multicampeão, né? Mas que depois tudo foi contornado, né? Tem uma insubordinação ali do Ganso, num momento que ele não quer ser substituído, do Neymar, que vai bater o pênalti, o Dorival diz que não, aí o Dorival substitui. E nesse momento o Dorival acaba até sendo demitido, né? Porque ali a corda estourou do lado mais fraco, mas isso não determinou a relação dos dois, que inclusive depois foi reconstruída. Então assim, o Dorival, cara, ele tem um histórico muito grandioso, muito positivo, muito vencedor e de várias facetas. Eu acho que ele é um cara que vai saber administrar o grupo, que vai ganhar o grupo rapidinho. Ele vai potencializar alguns jogadores. Alguns jogadores que ele conseguir fazer jogar mais, a gente vai notar de cara. Outros, aí, né, a gente vai perceber que, bom, realmente só indo ao mercado, porque o Dorival não vai ter conseguido, né? Mas eu tenho muita expectativa. O Rodrigo Nestor, por exemplo, era um jogador muito criticado da base do São Paulo. Ele, cara, o Rodrigo Nestor teve um momento maravilhoso com o Dorival Júnior. O Dorival colocou ele numa faixa de campo em que ele poderia explorar aquilo que ele tem de melhor, que é justamente uma finalização a média distância, que é uma combinação de jogadas com aproximação. E aí eu fico pensando, será que o Breno Bidon não cresceria muito nas mãos do Dorival, que gosta de usar jovens? Então assim, muitas coisas podem acontecer a partir da chegada de Dorival Júnior e a gente só vai descobrir a partir da semana que vem. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que agora está confirmado, definido, que Dorival Júnior será o comandante do Timão. Domingo estará no Maraca, quarta-feira estreia diante do Novo Horizontino. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!